Oi, gente, tudo bem? Será que nós escolhemos aonde ir, em que lugar nós vamos parar, sabe? Para onde nossos pés vão nos levar ou para onde nos levaram? É sobre isso. É sobre unidade também. Eu sou Melissa, sou cristã, uma pensadora neurodivergente. Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Eu vou falar sobre os 4 seres viventes, sobre o Simeão. Não sei, eu vou ver ali, não lembro se ele era um profeta, acho. Profeta que conheceu Jesus quando ele era bebê. É isso. A palavra profética na era do Apocalipse de Pedro II. O Evangelho de Mateus, por dar ênfase ao reino dos céus, mostra o Senhor Jesus como rei. Esse aspecto está relacionado ao leão, que representa a realeza. No Evangelho de Marcos, vemos o Senhor Jesus como um servo, alguém que não tinha sequer genealogia. Exatamente, quer dizer, ele não tinha o sangue de José, né? Ali, eu estava lendo hoje a genealogia, no início eu li do livro de Mateus, ele chega até José, e aí fala, José, marido de Maria, e Jesus, filho de Maria. Só que o José é padrasto, né? Então, Jesus, ele não tinha o sangue de José. Ele veio para ser um escravo, um servo, para entregar sua vida e fazer a obra de Deus. Ele não veio para ter fama ou glória, mas para servir a Deus. Essa é a vida de um novilho, de um boi. No Evangelho de Lucas, vemos os registros da humanidade de Jesus, a genealogia, o nascimento, a infância e a juventude. Entendi. Ele vai falando dos 4 seres viventes, os aspectos dos 4 seres viventes na vida de Jesus. O leão representa a realeza. Isso no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Marcos, Jesus como servo, alguém que não tinha nem o sangue de Davi, para entregar sua vida e fazer a obra de Deus, como um novilho e um boi. No Evangelho de Lucas, vemos os registros da humanidade de Jesus, a genealogia, o nascimento, a infância e a juventude. Esse livro apresenta Jesus como um homem perfeito. E o Evangelho de João mostra Jesus Cristo como Deus, ou seja, como a águia voando. Logo, o Senhor Jesus tem esses 4 aspectos. No relato de Ezequiel, vemos que os seres viventes não tinham liberdade individual. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma a do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Como vimos na figura, até as asas que usavam para servir ao Senhor, para se movimentar, estavam unidas, presas às asas dos outros seres viventes, formando um quadrado. Isso mostra que o Senhor não quer que sejamos individualistas, mas que aprendamos a trabalhar em coordenação com os irmãos. Muitas vezes gostamos de fazer as coisas sozinhos, mas Deus quer que trabalhemos em conjunto. A gente não pode como que é o verbo que tá me vendo? Totalitar isso. Pegar isso, entender isso como uma premissa para tudo, entendeu? Você vai fazer tudo em unidade. Não é assim. Jesus, ele tinha iniciativa, ele teve iniciativa para a mudança de muitas coisas, abandono de muitas coisas que a lei apregoava. E as pessoas,
Quando se fala em viver em unidade, como os 4 seres viventes, que são um quadrado, que tem essas rodas que se movem sempre, que agem sempre juntos e não cada um por si, vocês têm que pensar que eles são algo, são expressão divina e nós não somos. Então, as pessoas, elas podem agir em unidade não sendo levadas pelo Espírito Santo, pelo divino, é isso que eu tô falando, entendeu? Quando tinha um grupo de pessoas ali para apedrejar uma mulher, eles eram um grupo, eles estavam agindo em unidade. Havia um equilíbrio. O mal também tem um equilíbrio, também tem algo organizado. O inferno é extremamente organizado, não é uma bagunça. Então não é sobre organização. É sobre intenção. Então, assim, Jesus, ele, como eu disse outro dia para vocês, ele vai lá na frente, ao lado da mulher, e ele quebra a unidade dessas pessoas que estavam movidas pelo diabo. Entendeu? E daí eu vou trazer o semeão. Peraí. Que eu tirei aqui desse livrinho, tirei não, né? Na verdade o livrinho tirou da passagem bíblica, mas eu fui pesquisar por causa disso, a Bíblia em 100 minutos, que fala aqui, ó. Poucas semanas mais tarde, os pais de Jesus o levaram ao templo em Jerusalém para que se realizassem os ritos associados ao resgate do primogênito. Lá 2 pessoas piedosas, um homem chamado Simeão e uma mulher idosa chamada Ana, abençoaram Jesus e previram um grande destino para ele. Aí vamos lá, Mateus 1, 18 a 25 e Lucas 2, de 1 a 38. Mateus 1, vamos lá. Não tem essa passagem em Mateus, na verdade é em Lucas 2, a partir do 22. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. É o que eu falei para vocês sobre o desnecessário. Apesar de ser desnecessário, mesmo assim, eles cumprem. A gente vai fazer muita coisa desnecessária, infelizmente, só porque está escrito na lei. Né? Eu falei que eu sou neurodivergente. Para mim, isso é uma coisa extremamente difícil entender. As coisas desnecessárias, entendeu? E que aparentam ser necessárias. Até porque as pessoas colocam uma carga tão forte sobre elas que parece que é questão de vida e morte. E não é. É a mesma coisa que tudo isso que é feito aqui com Jesus, extremamente desnecessário, também tinha carga de vida e morte. Então eles... Peraí, não tem mais coisa que eu quero falar sobre isso. Imagina que você pudesse ter um olhar atemporal sobre as coisas. E eu amo isso. Então eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor, pois está escrito na lei do Senhor: todo o primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecerem sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Aí outra coisa extremamente desnecessário e cruel ainda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Agora entra o personagem.
Ele era bom e piedoso. Olha lá as características dele, que Deus gosta. Esperava a salvação do povo de Israel. Ele tinha um sonho. O Espírito Santo estava com ele. Olha só, ele nem conhecia Jesus, o Espírito Santo estava com ele. Tem um momento que Jesus fala: eu deixarei para vocês o Consolador. E eu acho, não sei como que é que os cristãos acreditam. Eu falo como que os cristãos, como se fosse algo separado de mim, porque eu já percebi que eu acredito em coisas diferentes. Então, assim, eu digo assim, como que as pessoas se reuniram e escreveram: nós acreditamos assim, entendeu? Que é muito sobre a interpretação do que está escrito. Então, aqui já é apresentado o Espírito Santo como aquele que anda pela terra. Quer dizer, Simeão já estava com o Espírito Santo e Jesus ainda era um bebê. Ele não tinha anunciado que ia deixar o Consolador. E o Consolador já estava com Simeão. Né? Então, assim, não tem aquele momento em que o Espírito Santo vai descer e vai ser deixado. Não, ele já está por lá. Ele já está de olho em quem? Em quem o Espírito Santo está de olho? Naquele que é condizente com ele, bom e piedoso, né? Que espera, que tem boas intenções, espera a salvação do povo de Israel. E tem mais coisa que esse Simeão espera, que ele vai falar depois, na profecia lá que ele lança para Jesus. Quer ver? Então o Espírito Santo estava com ele. E o próprio Espírito lhe tinha prometido, olha só, além do Espírito Santo já estar com ele, um judeu que não acreditava, que não conhecia Jesus, ele ainda faz promessas para ele. Ele promete o quê? Que antes de morrer ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Fala diretamente com ele e faz promessas. Promessas descabidas, eu diria, porque se ele contasse para alguém, e aí a gente pode falar sobre unidade, que ele não está vivendo em unidade. Porque a unidade do judeu era avessa essa ideia desse tipo de Messias que Jesus foi, né? Então, ele é como se ele tivesse sido separado, ele se descolou da massa de pessoas ali, entendeu? Ele foi uma exceção ali, esse Simeão. Então, nem sempre, eu acho mais que Deus ele separa as pessoas, faz com que as pessoas sejam completamente diferentes para fazer a mudança que ele quer na sociedade. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, antes um pouco, olha no 27, guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Aí que é o início do meu áudio. Para onde você vai? Quem está te inspirando a ir? Para os lugares aonde você foi. O que você colheu ali? O que você foi fazer ali? Sabe? Será que você foi parar naquele lugar à toa mesmo? Será que não foi o Espírito Santo que te levou? Às vezes foi o diabo também, né? Depende do local. Não sei o que você está pensando aí. Mas, muitas vezes, né? Olha só, o Espírito Santo levou, guiado. Ele foi guiado pelo Espírito. Pelo Espírito Santo que já falava com ele, já prometia coisas descabidas para ele. E já mostrava, Simeão, eu vou fazer isso, eu vou fazer com que você veja o Messias, com que isso, aquilo. E aí ele tem vontade de ir ao templo. E não é assim, ele vai na hora certa,
entendeu? Para encontrar, porque às vezes se ele fosse um pouquinho antes, um pouquinho depois, né, não teria encontrado, mas era promessa, né, para ele. Simeão pegou o menino. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse: agora, Senhor, e também como que ele sabia que era aquele bebê, né? Imagino que as pessoas levassem seus bebês, né, para fazer isso. Enfim, mas o Espírito já estava falando com ele há muito tempo, né? Sei lá quantos anos isso. Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste. E Deus cumpre. E já podes deixar este teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus. Olha só como ele é bom. Ele deseja salvação até para aqueles que não são do grupo dele, e para dar glória ao teu povo de Israel. Porque não era assim. Os judeus, eles eram bem fechados, né? Salvação só entre nós, só para quem tem o sangue. E realmente ele era muito generoso mesmo para desejar o que é bom para quem não faz parte, não tem o sangue dele. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos dela serão conhecidos. E a tristeza, com uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. 7 anos depois que ela havia casado, seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. É isso. Eu achei tão lindo, né? Olha o Espírito. E essas rodas, esses seres viventes, me dão a impressão de movimento, né? Como uma... é isso, para finalizar. Então, a nossa unidade não é com as pessoas, é com esse Espírito. É nesse Espírito, é nessa unidade que Simeão é movido. Movido a acreditar em algo que ele não acreditava. Ele não tirou da cabeça dele que um dia ele ia encontrar o Salvador no templo, bebê. E que ele saberia que era aquele bebê. Ele foi inspirado, ele foi motivado, ele estava em unidade com o Espírito Santo e não com as pessoas. Entendeu? Então não é sobre maioria. Se tem um grupo de 10 e um grupo de 11, unidade é o grupo de 11, não o de 10. Se tem um grupo de 1000 pessoas e tem 2 pessoas falando no grupo de 1000 pessoas, a de 1000 pessoas está certa e de 2 está errado. Não sei, depende. Temos que ver. Né? Tinha um grupo grande ali de pessoas para apedrejarem aquela mulher. E o grupo estava errado e Jesus era um só e estava certo. Então depende. Essa unidade, ela é espiritual. Né? E é isso. Ai, meu
Deus, para onde iremos? Que Deus nos motive, que Deus nos leve, que Deus cumpra suas promessas, Ele vai cumprir. E sabe, que a gente possa viver esses grandes momentos, esses testemunhos, de dizer como Simeão, olha que lindo, né? Deus me levou àquele lugar, Deus prometeu, Deus cumpriu, né? Eu cheguei na hora certa, no momento certo, eu sei que foi Deus. Foi Deus que moveu os meus passos, entendeu? Deus falava comigo e às vezes eu parava e pensava assim, meu Deus, será uma loucura isso? O Espírito Santo está falando, isso está falando, está prometendo, está dizendo, espere por isso, ore por isso. Um dia você vai caminhar até um local e, como Simeão, algo vai acontecer, que é o cumprimento de uma promessa. E ele vai dizer quando que é. É nesse dia, é nesse horário, nem antes nem depois, que eu vou cumprir a promessa do que eu tenho falado há anos. E nesse dia ainda vou lançar mais promessas, que é isso que ele faz. Ele tem anos prometido para Simeão algo. Ele tem um dia certo, nesse dia, nesse horário, você vai ao templo para cumprir algo que eu tenho falado há anos. E nesse dia, ainda novas promessas serão lançadas, porque é o que ele faz, ele fala. Ainda esse Jesus, ele vai fazer isso, ele vai fazer... E às vezes é uma promessa que a gente pensa que é uma promessa só boa, né? Mas a luz incomoda a escuridão. Então o que ele fala? Depende, se Jesus é bom, é? Para alguns é motivo de salvação, para outros motivo de destruição. Mas é destruição do mal, né? Ou pelo menos os propósitos do mal, porque quando você ergue um propósito do bem, obviamente você está impedindo um propósito do mal, entendeu? É isso. Que Deus abençoe aquilo que Deus tem prometido para você e há de se cumprir. Na hora certa, no lugar certo e ainda quando você for, novas coisas Deus dirá nesse dia. E novas coisas serão que é assim, né? Até o dia que a gente encerra a nossa carreira, Ele vai dando novas promessas, novas promessas. Até mais.